Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde! Estamos aqui com mais um programa Oficina Espírita da Família. Hoje, nessa tarde de sol maravilhosa, vamos continuar nosso estudo do capítulo 7 do livro Nosso Lar e, se tudo der certo, iniciaremos o capítulo 8. Boa tarde a todos vocês que estão aí nos ouvindo pelo Face, aqueles que vão estar conosco ao vivo e aqueles que escutarão posteriormente. Tá bom, gente? Espero que esse estudo possa trazer algum esclarecimento a todos vocês. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Magrinha. Tudo bem? Tudo. E o povo? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando e a todos que vão nos acompanhar nessa tarde maravilhosa, né? De muito sol, muito quente, que está dando até saudades desses dias que estava fazendo chuva, mas faz parte da natureza, então vamos aguentar, né? Então, o Paulo já está aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Rosana de Oliveira Sakai. Hoje a gente não está com a Érica por aqui, nem com a Roseli, mas a gente vai fazendo o programa assim mesmo, né? Tem um pouquinho mais de paciência, que eu vou ter que ver quais são as pessoas que estão entrando, mas dá tudo certinho. Então, vamos à nossa mensagem. Desculpe, gente, bateu o ventilador aqui, caiu a mensagem. Vamos à nossa mensagem de abertura hoje para o nosso estudo. Ela diz assim: mundo espiritual. Tem tudo a ver com a lição de hoje do livro Nosso Lar. O mundo espiritual imediato é o desdobramento lógico do mundo físico, de tal maneira que a desencarnação nada mais é que a travessia da tênue fronteira que os separa. Não espere, pois, depois da morte, encontrar uma realidade muito diferente daquela que você esteja vivenciando.
O espírito sempre gravita em torno de seu mundo íntimo. Os seus anseios mais recônditos é que determinarão o lugar que você haverá de ocupar após o desenlace. Ninguém transcende a forma sem que a essência se transcenda. Para muitos espíritos, mesmo fora do corpo, a Terra continua sendo o único ponto de referência. Por tal motivo, não basta deixar o envoltório material, sem que se desencarne o pensamento. Poucos são os espíritos que, ao deixarem o corpo, conservam plena consciência de si mesmos. A grande maioria sequer chega a tomar conhecimento do próprio fenômeno da desencarnação. Vivem inconscientes de que são espíritos imortais, desencarnam sem noção do processo e tornam a reencarnar sem a menor lucidez da nova oportunidade que lhe está sendo concedida. Essa mensagem é do Espírito Maria Máximo, do livro A Fé Transporta Montanhas, psicografia de Carlos Bacelli. Fala bem aqui do que nós vamos conversar hoje também, do livro Nosso Lar, né? Depois da morte, não se espere nenhuma realidade diferente daquela que a gente vive, porque onde estiver o seu pensamento é onde você estará. E a gente viu isso muito bem em Nosso Lar, onde o pensamento de André Luiz estava, era lá que ele se encontrava, né? Então, quando a gente deixa o nosso corpo físico, a gente continua levando conosco aquilo que nós realmente somos. Só não temos uma matéria física, mas o restante somos nós mesmos, tá bom? Então, ele fala uma coisa bem interessante, né? Não basta deixar o envoltório material sem que se desencarne o pensamento, né? Então, o pensamento é onde vai nos dar a localidade que nós estaremos. Não é isso, Moisés? É isso mesmo. A gente vive uma vida material aqui e um dia vem o desencarne. Na nossa consciência, a gente leva tudo o que fizemos aqui nesse nosso mundo material. E quando a gente for para um plano mais elevado, após o nosso desencarne, não existe muita diferença, conforme o estudo desse nosso lar, na vida que a gente levava aqui e na vida que a gente levava lá. Apenas conhecimentos maiores e que vai depender da nossa evolução e do nosso entendimento para que possamos entender que nós somos espíritos imortais e que estamos a caminho de uma evolução à espera de uma reencarnação para que essa evolução possa se concretizar. E os nossos amigos estão chegando aqui, Moisés. Sim, tem bastante amigos. Tem bastante gente para conversar aqui. Parece que eu vi a Bruna também. Vamos ver, vamos trazer o pessoal aqui para a gente dar uma boa tarde. Então, já dei para o Paulo Sakai, para a Rosana de Oliveira, Ana Maria de Luna, boa tarde para todos da oficina, boa tarde, Margarete Moisés. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde. Boa tarde para a Vanessa também, um bom sábado de sol, isso mesmo, de sol e de estudos. A Bruna Cristina também está aqui, ligadinha com a gente. Ela fez um desenho, parece que é uma florzinha. Está muito pequenininho, não está dando para mim ver aqui, não. Mas eu acho que é. Então, lá, eu já coloquei meu boa tarde lá para o pessoal, mas eu não sei se eu vou conseguir responder direto no Face, a hora que a gente começar a conversar, tá bom? Tem mais uma amiga aqui ligando. Boa tarde, Aida Ramos da Cruz. Seja bem-vinda ao nosso estudo de Nosso Lar. Bom, vamos lá, Moisés? Vamos esquentar as turbinas? Vamos, a gente precisava fazer uma prece. Vamos fazer a prece primeiro. Fazer a prece. Das Hoje, para variar, eu vou fazer a prece das fraternidades. Para variar, né, Moisés? Para variar. Nosso divino, antes de começar, peço que vocês possam não esquecer de colocar um copinho de água para ser fluidificado, porque nós, nesse programa, estamos nos concentrando para o entendimento e estamos recebendo a visita de amigos desencarnados que irão aprender conosco, em cada lar de vocês. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal
que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim seja. Gratidão. Professora, me permite falar uma coisa? Deixa eu só dar uma boa tarde aqui. A Bruna está dizendo assim, boa tarde, gente linda. Vamos lá. Permite a professora que eu antecipe alguma coisa? Pode antecipar aí. Aqui não tem professora, aqui tem aprendizes. Não, aqui é Todos aprendiz. aprendemos uns com os outros. Eu sou aprendiz e você é mestre, professor. Ah, não sou mestra. Gostaria de dizer para vocês sobre 2 capítulos anteriores e um que vai ser finalizado hoje, né? São 2, um finalizado, o outro que vai ser finalizado hoje. Apenas tecer um breve comentário. André Luiz foi muito feliz nessa sua obra, a primeira obra, a qual estamos estudando, O Nosso Lar, que ele fez 13 livros que nos trouxeram muitos ensinamentos. No capítulo 6, ele nos mostra o nosso personagem, André Luiz, com todas as dificuldades terrenas que ele teve, e que quando teve a oportunidade de chegar no nosso lar e sendo amparado pelo Lísias, pelo Clarencio, né? O Clarencio, um dos ministros do nosso lar, ele estava muito combalido, né? Ele nem sabia que tinha ficado 8 anos, mais de 8 anos no umbral, e ele só foi resgatado do umbral pelo Clarencio após a intervenção da mãe dele, que há muito tempo fazia isso, mas Clarencio somente conseguiu resgatá-lo quando ele virou uma nova pessoa e começou a aceitar realmente o Criador. Foi quando ele se rendeu, depois de muito pensamento, depois de muito sofrimento, aliás, e se rendeu então a esses percalços e orou com fé. Foi aí que Clarencio então conseguiu resgatá-lo. 2 capítulos atrás, ele muito choroso, achava que era uma pessoa muito sofredora, ele pensava na família dele, que será da minha mulher, que será... Ele nem sabia que tinha ficado 8 anos no umbral, que será da minha mulher, que será do meu filho, que eu quero que ele siga a minha profissão, que será das minhas filhas e tudo mais, mas sempre chorando. Então, Clarencio, com muita paciência, conseguia convencê-lo, olha, não é só você que passa isso, todo mundo passa isso, aqui é uma escola de aprendiz e tudo mais. Então, ele chorando, compreendeu e resolveu deixar esse seu presente passado, assim, um pouquinho de lado. No capítulo 7, que nós estudamos, aí vieram os pensamentos dele a respeito da sua mãe, dos seus antecessores. Por que não o visitam? Ele está combalido numa cama de enfermidade, né, no nosso lar. Eles que me antecederam, o pai dele tinha ido 3 anos antes dele, a sua mãe já tinha ido há muito tempo. Por que ela não visita ele? Por que outros parentes, outros amigos conhecidos que ganharam a eternidade antes dele, por que não o visitam? Então, novamente, Ulisses, com muita calma, Clarencio, com muita calma, explicaram para ele que ele se enganava, que a mãe dele jamais o abandonou, mesmo quando ele estava enfermo na nossa terra. Mesmo quando ele estava enfermo, que ele foi operado aqui no plano material, a sua mãe jamais o abandonou. E foi graças à interferência da mãe dele, que o Clarencio sempre visitava ele no umbral, até que ele clamou a Deus, até que finalmente saiu uma nova pessoa de lá. Então, são uma nova existência. Então, mas ele continua nesse capítulo achando que é a única pessoa que sofre nesse mundo. Não. E graças a ele, nós estamos tendo esse entendimento, e quando a gente for para o plano espiritual, a gente vai um pouquinho melhor do que nós somos hoje. Desculpa, muito bom, professora. Muito bom, já fez a retrospectiva. Desculpa por interromper. Fez agora, a retrospectiva. Pode dar as explicações. Agora a gente vai no capítulo 7, né? O Moisés já fez onde a gente tinha parado, né? Que o
O André Luiz estava perguntando pela mãe. Então, a gente começa bem no finalzinho, na última folhinha do capítulo 7, onde ele pergunta assim, né, o André Luiz? Achou aí, Moisés? E onde está a minha mãe? Você vai falar? Não, você. E onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Ulisses respondeu assim: não vive em nosso lar. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando o meu desapontamento, acrescentou fraterno: virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Vamos parar aí um pouquinho para a gente conversar? Vamos? Falo eu ou falo você? Ou falo público aí com a dúvida? Vamos ver se o pessoal faz alguma pergunta aí para a gente poder responder. O público pode perguntar. Então, aqui o André Luiz perguntou sobre a mãe, né? Que não estava recebendo nenhuma visita, né? Ele estava estranhando que teve amigos que haviam desencarnado bem antes dele, seus pais também, e ninguém vinha visitá-lo. Então, ele estava muito interessado em saber onde eles estavam, principalmente a sua mãe, né? E aí o Ulisses responde para o André Luiz. Ela está em esferas mais altas, ou seja, ela está trabalhando em uma outra região e que ela não vai vir ali no nosso lar só para atendê-lo exclusivamente. A região da mãe dele é uma região mais pouco superior, acima, mais espiritualizada do que o nosso lar. Porque o nosso lar não tem muita diferença do planeta Terra, né? Ele é mais para baixo para receber as pessoas que vêm da Terra. Sim, e a Laura, que é a mãe do André Luiz, né? Ela vai falar depois o nome, mas a gente já vai fazendo um spoiler aqui. Spoiler, né? Ela, na realidade, ela não estava... A gente tem a percepção aqui de que os pais estão para nos atender, a gente está precisando de ajuda, eles vêm nos socorrer. Os pais fazem isso no plano físico. Mas lá, a realidade é outra, porque essa questão de pai e mãe, lá no mundo espiritual, é irmãos. Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Então, a dona Laura, a mãe do André Luiz, ela estava trabalhando numa esfera mais elevada. Então, não estava trabalhando só para ele. Não só cuidando dele, apesar dela ter tido toda essa assistência, como Moisés falou, né, desde o momento que desencarna, ela não estava só cuidando dele, tinha outros afazeres também. Mas tinha o amor de mãe. Mas tinha um amor de mãe, aí, né? Isso que ela estava lá. Então, aí o Ulisses diz assim, que ela iria vir vê-lo, porque quando você tem um desejo ardente, isso é um caminho da realização. Por quê? Porque você vai mover uma energia para isso. Então, é uma força, né? Seja isso para o bem ou seja isso para o mal. Então, você está colocando o seu pensamento, a sua vibração em algo que você crê que seja uma verdade para você. Então, hoje, o pensamento de André Luiz era ver a mãe. Então, as energias vão se purificando, elas vão se harmonizando para que esse desejo aconteça. Então, essa era o que ele estava falando, né? Como o André Luiz alimentava pensamentos muito negativos, como ele fala aqui, né? Medos, tristezas, desilusões, quando ele mudou o padrão mental dele para receber o auxílio, ele rogou, existe o autor da vida, a visão espiritual dele mudou. Aquela visão limitada, estreita dele se ampliou.
E aí o padrão vibratório dele, como ele fala aqui, ó, dilatou-se o padrão vibratório da mente, alcançou visão e socorro. A mesma coisa vai acontecer para o recebimento da visita da mãe. Ele vai ter que fazer uma modificação nesse padrão vibracional dele para ele poder enxergar a mãe. Tá? Porque para ela é fácil, mas ele tem um pouco mais de dificuldade pela condição que ele está. Então, ele tem que fazer um ajuste vibracional aí para ele permitir essa visualização da mãe, dela poder vir visitá-lo. Então, ele vai ter que trabalhar esses desejos dele, né? Esse padrão mental dele. Uma nova dimensão. Não sei se deu para entender aí. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pergunta. Põe as perguntinhas aí que o Moisés responde todas. Vamos lá. Eu já vi que temos aqui, que entrou na live, a Sônia Bonfim, boa tarde. E no Face também a gente tem a Isaura da Silva assistindo, boa tarde também. Então vamos lá, vamos continuar, Moisés. Continuar. Estamos aqui onde ele falou. Olhos brilhantes, Isso. encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei, então, com todas as minhas forças. Ela virá. Ela quem? A mãe dele, né? Você vê como ele estava fixo nisso, né? Fixo ainda então, nisso. ele precisava dilatar mesmo esse padrão vibratório. Ele precisa ir de encontro a fazer coisas mais elevadas, para ele poder fazer o quê? Essa ampliação mental e vibracional dele. Vamos esquecer que ele ainda é um doente acamado. Ele ainda está na cama dele, ainda está necessitando de muito auxílio. Então, mas se ele ficar naquele padrão vibratório, Moisés, que ele estava da lamentação, que a gente viu no capítulo anterior, da tristeza, do coitadinho, do vitimismo, ele está no padrão antigo. Então, ele não vai ter acesso à mãe. Mas aí tem que ser aos poucos, com essa explicação carinhosa do Lísias, né? Que é o seu braço direito, e mais do Clarencio. Lísias sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou ao despedir-se. A visita do Lísias está acabando, né? Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. O visitador, Lísias, né, ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detive silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Olha, interessante esse trio de palavras aí, né? Desejar, saber desejar e merecer. Né? Vontade, né? Então, esses 3 requisitos são 3 requisitos que Lísias estava tentando falar para o André Luiz, que seria necessário para ele no desejo que ele estava querendo. Então, o primeiro é saber desejar. Você sabe realmente o que você quer? Porque às vezes a gente é assim, né? Você quer uma coisa, quando você consegue aquela coisa, você já não quer mais aquela coisa. Ela já perdeu o entusiasmo para você. Né? Os nossos desejos são muito... eles mudam muito, né? Não tem uma consistência, não é isso, Moisés? Aí depois ele fala, saber desejar. Então, é isso. Tem que ter o entendimento para esse saber desejar. Não é só desejar simplesmente. E merecer. Aí a gente acredita assim, mas eu não sou merecedor? Todos nós somos merecedores. Só que você tem que trabalhar para a realização desse desejo. E aí que vem o merecimento. Conforme você vai trabalhando para a aquisição desse desejo, você vai tê-lo por merecimento. Por conta do quê? Do seu esforço, da sua dedicação, da sua modificação. A gente acha assim, eu mereço.
merecer sem fazer esforço nenhum, vale, Moisés? Não vale? Não, tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Lá na colônia Nosso Lar, é assim, quanto mais você trabalha, é bônus horas. Então, você tem que ter trabalho por hora. Quanto mais você trabalha, mais você tem oportunidades de solicitar o que você quer. Então, eu tenho que prestar um serviço lá, né? Aqui é o contrário, né? A gente quer receber primeiro, sem trabalhar. A gente está bem longinho, né? Do que é a realidade do mundo espiritual, né? Não é isso, Moisés? Então, agora vou trabalhar menos na lojinha, tá? Bônus horas. Lá na lojinha se ganha por bônus horas, né? A gente tem uma lojinha, então, para ele que eu vou ganhar por bônus horas, né? Horas que não trabalho, horas que eu não ganho. Não é assim? Tá bom. O chefe já falou que sim. Lúcia Helena Modelo também está aí. Boa tarde, viu? Manuel Vicente também pelo Face. Boa tarde, seja bem-vindo à live aqui. Então, a gente termina aqui o capítulo 7. Você vê que Lísia sempre deixa o André Luiz nas suas reflexões. Né? Então, o André Luiz está lá conversando com o seu interior, tomando consciência das coisas, refletindo. Todo capítulo eles fazem isso, né? Deixa o André Luiz num processo de reflexão, né? Porque isso é autoconhecimento. Não tem receita pronta. Não existe uma receita de bolo pronta, né? É um processo que vai se desenhando gradativamente. Eles dão todos os detalhes para o André Luiz, que eles sabem, né? Já deixaram aqui umas explicações avisando, né, que eles já sabiam do André Luiz do futuro, que ele estaria escrevendo o que ele vivenciou no plano espiritual aqui para nós. Por isso que o livro tem muita riqueza de detalhes, porque o André Luiz passou, houve muitas explicações para eles, deram muitos detalhes para ele aprender. E como ele era um espírito curioso, o espírito perguntava muito, que investigava demais, tipo eu, assim, né, que pergunto bastante, quero saber tudo. Então, era um espírito assim. Então, a espiritualidade aproveitou aí e deu muita informação do que era o mundo espiritual para ele poder passar gentilmente para nós as experiências que ele viveu. Tudo bem aí, gente, com o capítulo 7? Ficou alguma dúvida? Se ficou, põe uma perguntinha aí, que a gente dá um jeitinho de responder. Se a gente não souber, a gente pesquisa e traz depois a informação. Tá bom? Todo mundo pronto para entrar no capítulo 8? Dá um ok aí, gente, para a gente saber. Tá bom? Não vamos nos esquecer que não basta ler esse livro. Ler esse livro, um dia e meio vocês conseguem. Entender esse livro só através de um curso, só através de pegar, que nem nós pegamos aqui, frase por frase, 2 frases, 3 frases aos poucos. Não tem pressa, gente. Não tem pressa para que a gente aprenda. Ao mesmo tempo que nós aqui estamos aprendendo, com certeza, na espiritualidade, os amigos que estão aqui em volta também estão entendendo. E o nosso André, o nosso personagem, até agora, ele ainda estava muito debilitado em recuperação física, o seu perispírito, em recuperação física devido ao sofrimento do seu corpo material, e ainda necessitando, assim, às vezes, de amparo, de que pudessem carregá-lo, andando bem devagar e tudo mais. Mas vamos na organização de serviços, que nesse começo nós vamos ver que ele já evoluiu um pouquinho. Olha lá, a Ana Maria de Luna fez uma pergunta, Moisés. Olha lá, olha o que a Ana Maria escreveu. Meu Deus, caso eu tenha a felicidade de ir para essa colônia, vou continuar trabalhando muito. Já vou chegar cansada, não vou conseguir nem umas férias. Tem férias lá, Moisés? Olha, depois que você trabalhar muito no plano espiritual, você vai receber alguma recompensa assim. Lá você vai receber os bônus horas.
Mas não é férias. Não, mas um pouquinho mais para frente ela vai receber um descanso. Não férias. Vai Você não poder... vai para uma cena paradisíaca, você não precisa. Você lá de cima. Aí você vai passear lá no Bosque das Águas, vai passear lá na. Vai ser um momento de deleito, né? Você, por merecimento. Que você tenha merecimento, você vai ter assim. Assim, o espírito, ele não precisa parar. Mas, às vezes, quem sabe ele precisa de uma reflexão maior, ele vai encontrar muito no nosso lar. Lá tem demais. Se a gente se encontrar em nosso lar, ou em alguma colônia, porque a gente vai... A colônia Nosso Lar, espiritualmente, ela está posicionada mais ou menos na altura do Rio de Janeiro. Existem várias colônias espirituais. A gente vai, quando desencarna, para a colônia espiritual que está ligada aos nossos familiares, né? Aquela que tem as afinidades conosco, da onde a gente veio, né? Tem aqui também Alvorada Nova. Aqui em Santos é Alvorada Nova. E a Alvorada Nova, ela é até um pouco mais antiga do que nosso lar. Sim. O nosso lar é bem na crosta terrestre mesmo. É onde os espíritos nos recebem para que a gente receba o tratamento adequado, para que a gente tenha entendimento, reflexões e até um preparativo para a próxima reencarnação. Então, a gente vai sempre, quando desencarnar, estar ligados aos nossos núcleos familiares de afinidades. Então, é para lá que a gente vai. Tá bom, gente? Pode ficar sossegado que ninguém fica abandonado no plano espiritual, não. E vai ter férias, tá? Férias lá é passear... lá tem, né? Os espíritos superiores, os espíritos puros não param nunca, né? Porque eles têm outro tipo de estruturação, de organização, de perispírito, que não tem esse cansaço, não tem essas coisas. Eles conseguem se nutrir pela respiração, por um outro tipo de alimentação que a gente desconhece, a gente vai ver isso mais para frente. E é diferente da visão que a gente tem aqui. Um que não para nunca lá, que jamais para lá no nosso lar, é o atual governador, né? Mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Quando a gente chegar esse não para nunca. No capítulo da alimentação, a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos para a organização de serviço em nosso lar? Tudo pronto? Todo mundo prontinho aí para o capítulo 8? Vamos lá, Moisés. Capítulo 8. Eu já vou tomar minha água, já que não teve cafezinho hoje, né? Vai água mesmo. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Olha, algumas semanas de tratamento. Quer dizer, estava internado, né? Ele estava internado na cama ainda, ele saía da cama amparado para ir a algum lugar, mas agora ele já conseguiu, com seus próprios pés, sem muleta, sem nada... ele saiu pela primeira vez em companhia de Lísias. Quer dizer, ele estava mais forte espiritualmente. Mais forte espiritualmente. Antigamente ele tinha que sair amparado. Quando ele foi participar da oração coletiva em nosso lar, ele foi amparado pelo Lísias. Completamente. Agora não, ele já estava conseguindo trabalhar o seu mental. O padrão vibratório dele já estava... bem melhor. Fora, né? Sopinha, caldinho... solzinho, né, energias fluídicas. Coca-Cola. Tudo isso. Coca-Cola, Moisés? Que Coca-Cola, Moisés? Lá não tem Coca-Cola, não. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro. Atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-me o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo minhas íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Bom, o que o André estava vendo agora?
andando pelas próprias pernas, ao lado de Lísias, ele notou que no nosso lar era além do que ele via com aquelas janelas onde via aqueles parques, aquelas flores, árvores, que ele via tudo aquilo lá, né? Então ele começou a sentir um ar puro, um ar um ar melhor do que aquele que ele sentia no hospital. Árvores frondosas, vegetação, uma bela de uma vegetação, flores, tudo mais. E ele percebeu, caminhando pelas ruas, que tinham entidades que caminhavam, umas vindo para cá, outras vindo para lá, algumas eles estavam com o olhar distante, outras já mais amistosas, cumprimentavam, saudavam e tudo mais. O que é isso? Nós estamos numa colônia de transição. Um pouquinho mais para frente nós vamos ver o porquê disso aí, né? Porque nós vamos ver que nós estamos passando em volta do Ministério do Auxílio, mas isso vem um pouquinho depois. Todas essas entidades que iam e vinham, algumas estavam radiantes, olhando com felicidade para o André Luiz, para o Lísias, né, cumprimentando, esboçando sorrisos, né, e outras já passavam com um olhar muito distante. Essas que passavam com um olhar muito distante ainda estão num tratamento retroativo ao que o André Luiz está tendo hoje. São entidades que ainda não têm assim aquela afinidade, elas já recebem o tratamento, mas ainda não estão aptas a reconhecerem essa parte do plano espiritual. Então, a gente vê aqui, né, que ele fala assim, que lá no nosso lar tem uma atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Por que, gente, que tem isso? Porque a vibração mental das pessoas que estão ali no nosso lar é outra. Então, o ar é um ar respirável, é um ar agradável. Veja aqui no planeta Terra, o ar é pesado, é mais denso, às vezes sufocante. A gente passa por essas intempéries climáticas. Por quê? Porque isso ainda é resultado dos nossos padrões mentais que interferem no cosmo planetário. As pessoas vibram numa energia pesada, numa energia densa, uma energia de medo, de desconfiança, de maldade. Então, aqueles que procuram ter uma visão melhor, às vezes se encontram sufocados por conta disso. Mas é o processo, né? A gente não está aqui se nós não temos... nós estamos aqui porque temos responsabilidade com tudo isso. Por isso que a gente está passando por essas experiências, né? Então, a evolução lá já era uma outra, no nível de alguns ministérios, né? A gente tem ali alguns outros ministérios que a colônia Nosso Lar, ela é uma colônia que tem um centro, que é a governadoria, e ela é dividida em 6 ministérios, como se fosse uma estrela de 6 pontas, que é a estrela de Davi. Tá? Depois a gente vai explicar isso aí nos próximos capítulos. E essa estrela, cada ponta dessa estrela é um ministério. Então, a gente tem o Ministério da União Divina, o Ministério da Elevação, que são ministérios mais superiores. A gente tem o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, o Ministério do Esclarecimento e o Ministério da Comunicação. O mais inferior de todos eles é o da regeneração, que é o que recebe as pessoas que vêm do umbral, que desencarnam. O do auxílio já são os que estão um pouco melhores, mais abertos a se arrependerem, a mudarem um pouquinho o padrão mental. Né? Depois a gente vai falar sobre esses ministérios. Calma, gente, que isso vai ser mais para frente. Então, quando ele começou a andar pela rua, ele percebeu que ninguém estava desocupado, não tinha desocupado. Ninguém estava na ociosidade, na inércia. Todo mundo trabalhava, todo mundo fazia alguma coisa em nosso lar. Cuidava da vegetação, não era, Moisés? Cuidava das plantas, cuidava das ruas para se manterem limpas. Alguns acolhiam aqueles que estavam mais necessitados, então todo mundo se ocupava. E a gente sabe que lá no Livro dos Espíritos diz assim, o que é trabalho?
Toda e qualquer ocupação útil. Tudo que você fizer que é útil, que te traga um aprimoramento, que auxilie o outro, é trabalho. Trabalho não é só movimentação. Isso que a gente está fazendo aqui é um trabalho. Ele é útil. Por quê? Nós estamos buscando uma evolução espiritual, um entendimento da vida. Então, é uma ocupação útil. Tá? E aí, quando ele andava, ele via entidades, né, que estavam com as mentes em lugares distantes, ou seja, elas estavam tão focadas no que elas estavam fazendo que não prestavam atenção em nada. Muitas estavam até em estado de meditação. Algumas até, como Moisés falou, às vezes meio fora da conexão ali, né, meio distantes, em reflexão, né? E outros estavam com olhares mais acolhedores, ou seja, estavam vendo se precisava de alguma coisa para acolher, para ajudar, né, exercer a bondade, a simpatia, né? Então, ele estava olhando aquilo tudo, né, surpreso, André Luiz, né? Como a gente viu a mensagem de hoje, a mensagem do início da live, a desencarnação não dá saltos. Você chega lá, né, exatamente como a gente é. Então, aí, foi aqui que aconteceu. Ele ficou surpreso, porque quando ele chegou no plano espiritual, que ele estava vendo, não era aquela visão que ele tinha, que morreu, acabou. Ou uma visão assim, quando eu morrer, eu vou virar um anjinho e vou bater asas, né? O que tudo é harpa, tudo é flores no plano espiritual. Não é assim. É muito trabalho. Então, né, vamos dar um recadinho para o pessoal também. O pessoal pensa assim, né? Que vai para o mundo espiritual, que não vai trabalhar. Como vai tirar férias, aposentadoria. Tem aposentadoria lá no mundo espiritual, Moisés? Só vai aposentar no plano espiritual quando obter a graça da reencarnação. Aí aposenta? Aposenta Tá. até Vocês viram, né, gente? Ele disse que só tem aposentadoria quando você vai para o mundo espiritual e reencarna de volta. Aí você tem aposentadoria. Não sei não, viu? Porque do jeito que a coisa vai, quando a gente retornar de novo, eu acho que a aposentadoria já é arquivo de museu. Vocês não acham aí, não, gente? Queria dar 2 exemplos a respeito disso. Quando ele fala entidades numerosas iam e vinham. Por exemplo, nós moramos em casa. Aqui temos um quintalzinho. Se vocês observarem, aqui tem algumas formigas. Se vocês observarem o trabalho da formiga, ela vem pelos cantinhos, umas estão indo, outras estão vindo, elas se atropelam. Mas não precisa ir longe. Para quem conhece a cidade de São Paulo, o viaduto do Chá, a rua direita, você mal consegue transitar na rua direita. Você mal consegue descer na rua 25 de março, porque você acaba atropelada pelo vai e vem das pessoas. Assim é o plano espiritual. Ele não conseguia ver isso, mas lá, nessas avenidas, eram entidades que iam e vinham. Então, ele tornou a reencontrar pessoas, coisa que ele nunca tinha feito aqui na vida material, né? A vida dele era sair de casa, ir para o trabalho dele, voltar e fazer outras coisas. Mas, por enquanto, ele não encontrou ninguém conhecido ainda. Não. Conhecido ele ainda não encontrou. Era só o fluxo de entidades, indo e vindo. Tem muita movimentação na colônia, né? A movimentação eles não param. Porque é enorme. É muito grande, é muito serviço, muita coisa, muita gente. Trabalho de formiga. Trabalho direto. Lá ninguém para na colônia, né? Então, vamos lá. Vamos mais um pouquinho, que o Ulisses vai explicar para ele, né? O Ulisses vai falar. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Ministério do Auxílio. Agora vamos falar do Ministério do Auxílio. O Ministério do Auxílio atende a todos
esses desencarnados e também aos encarnados, procurando levar esclarecimentos a eles. Todos chegam lá com muita necessidade. Então, eles atendem os doentes do corpo físico, doentes do corpo mental, qualquer tipo de doença, de tipo depressão, pessoas que se sentem reprimidas, pessoas que cursaram, que frequentaram cadeias, que saíram mentalizados pelas cadeias, que se escravizaram em pensamentos na vida anterior. Esse é o Ministério do Auxílio. Então, o Ministério do Auxílio é onde o André Luiz está. Onde ele está. E um dos ministros do Ministério do Auxílio é o Clarencio. O Clarencio, tá? Ele é apenas um dos 12 ministros. Um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio, porque cada ministério tem 12 ministros. E fica numa dessas pontas da estrela de Davi. Desses é o Ministério do Auxílio. Então, tem 12 ministros e 6 ministérios. Então, tem 72 ministros em nosso lar. Eles se preparam também, é uma quantidade muito grande, é como se fosse uma colmeia de abelhas, né? Eu falei, sério, eu esqueci. Formiga, o que é, né? Não sei, mas isso formiga não sei. Formiga tem a formiga rainha que só que aqui, mais fácil abelha, né? Só que aqui ele fala aqui que os serviçais, os operários, residem aqui. Ou seja, eles trabalham no próprio local. No próprio local. Aliás, eles moram, eles residem no próprio local de trabalho. Muitos deles são convocados também para auxiliarem nos habitantes do umbral, quando existem as visitas no umbral. Outros são selecionados para que visitem aqui na Terra, quando desencarna uma pessoa, que as pessoas ficam chorando, se lamentando e tudo mais, eles procuram vir aqui também, Então, é onde ele fala aqui, ouvem-se rogativas, né? E se houve essas rogativas, as rogativas dos encarnados, que fazem as preces pelos seus entes queridos, né? Mas só que aí, eles selecionam preces, né? Então, eles não vão atender tudo que a gente quer. Ajudar. Vão ajudar. Vão ajudar no entendimento. É lá no Ministério do Auxílio que prepara-se reencarnações terrenas. Ou seja, né, quem vai se preparar para reencarnar é tudo feito lá. Organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral, quer dizer, eles também vão fazer visita, né, nas zonas umbralinas. E aos que choram na terra, e estudam soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Aí, gente, é que pega a situação, tá? Estudo soluções para todos os processos. Cada um de nós tem um processo, tá? A gente tem um pacote, que nem como advogado quando tem uma causa, não tem um processo com várias coisas lá escritas nesse processo, quando vai ter que fazer alguma coisa, tem que olhar aquele processo todo, verificar o que já aconteceu para acontecer. Então, a gente tem um processo, cada um de nós tem o seu processo desde o início da nossa reencarnação. Então, precisa acessar esse processo. Para você poder receber uma ajuda, os espíritos acessam esse processo. Porque a lei divina, ela é justa e misericordiosa. Agora, por exemplo, a gente sabe que existe as causas atuais das aflições e as causas anteriores. Vamos dar um exemplo. Moisés, se você tiver com o seu cartão de crédito, e você usar o seu cartão de crédito mais do que você deveria, começar a comprar, você não tiver depois o dinheiro para pagar, você vai ficar aflito? Eu não, eu vou pedir para você. Vai pedir para mim? Tá certo. Então não vai ficar aflito. Não vai, né? Não vai ficar aflito. Qualquer um de nós vai ficar aflito quando já serve também para vocês todos que estão assistindo. Não façam compras de cartão de crédito acima do que vocês possam liquidar quando chegar a sua fatura, porque senão o juro vai comer solto. Então, aí é uma causa de aflição atual gerada por você, ok?
Por exemplo, se uma pessoa passa por uma prova, às vezes de uma doença, de uma dificuldade financeira, um acidente que a imobiliza por algum motivo, não foi você que causou nesta existência, tá? Mas essa experiência chegou até você. Se ela chegou até você, porque existe hoje um efeito proveniente de uma causa pretérita. Essa causa, ela está nesse seu processo, em algum lugar. Mas Em isso, outra encarnação. em outra encarnação. Mas isso não significa que você não possa contar com a misericórdia de Deus. Então, você pode, se você ficar na reclamação, na resmungação, xingando, a dificuldade da ajuda da misericórdia divina vai ser mais difícil. Agora, se você tiver a resignação e o entendimento disso, e rogar a espiritualidade, que ajude você a compreender o motivo que você está passando, que te ajude a poder trabalhar e fazer alguma coisa no bem, produzir algo no bem, para você poder diminuir esse sofrimento pelo amor, isso a gente pode fazer, e a misericórdia divina nos atende. Só que eles não podem, a espiritualidade não pode, às vezes, promover uma cura dentro do entendimento que a gente tem, de cura, livramento do problema, se esse problema ele é necessário para o seu processo evolutivo. É uma dor crescimento, uma dor aprendizado. Mas não é por isso que você não tenha que ficar revoltado. Quantas pessoas passam por grandes limitações físicas e produzem? A gente vê, às vezes, pessoa que não tem os braços, ela está pintando quadro com as pernas, está produzindo, está vendendo os quadros que pinta, criou novas habilidades. Então, as pessoas vão se reinventando, vão buscando alternativas que permitam que elas possam produzir algo bom. E a misericórdia divina ajuda. A gente teve o Jerônimo Mendonça, lembra do Jerônimo Mendonça? Que era considerado no espiritismo o gigante deitado. Ele tinha todas as limitações físicas. Só movia a cabeça. Só movia a cabeça. E deitado, ele era levado para fazer palestras, e ele fazia palestras deitado. Ele podia ficar na casa dele, resmungando, reclamando, que não tinha todas as limitações, que não podia fazer nada, mas ele não fez isso. Então, ele se resignou e cumpriu a missão que ele tinha que fazer, com as limitações físicas que ele tinha. Então, a espiritualidade não tirou dele aquela prova que ele estava passando. Mas a misericórdia divina deu força para ele produzir o bem. E ele produziu. Então, é aí que a gente tem que entender. Quando tem esses processos, ele, como diz aqui, ó, estudam-se soluções para todos os processos. Então, ninguém vai colocar a mão, nenhum espírito vai fazer nada que não tenha permissão do divino para isso. Né, Moisés? Então, todos nós temos nosso processinho, né? Agora eu vou colocar outra coisa. Se alguém estiver nos prejudicando e a lei divina permite que nós recebamos esse prejuízo, tem uma razão para isso? Tem. Tem, né? Tem uma razão para isso. Nós já fizemos isso também. Tem uma razão para isso. Ninguém recebe aquilo que não está na sua pauta de aprendizado. É porque o ensinamento de Deus não nos permite recordarmos de encarnações passadas. Então, nós não nos lembramos
mas alguma coisa fizemos para merecer isso. Então, devemos nos resignar e não reclamar. Então, o mal... Devemos lutar para vencer isso aí. Mas, se chegar num ponto desse... Então, como diz assim, o mal que alguém... Fizemos muito mais mal para essa pessoa do que estamos recebendo hoje. O mal que a gente recebe, às vezes não quer dizer que foi essa pessoa que fez o mal para você, mas você fez um mal semelhante a esse, e você deixou essa energia no universo. Apesar de você estar fazendo bem hoje, você vai diminuir esse mal. Mas ele vai chegar até você e vai ver. Você está no bem, você está trabalhando no bem, a providência divina vai cobrar. Auxilia. Então, às vezes, se você teria que perder um braço, você perde um dedo. Então, a providência divina atuou ali. Mas, às vezes, você precisa sofrer aquela limitação para você entender alguma coisa. Mas isso está registrado o quê? No seu processo reencarnatório. Que a gente não tem o acesso dele aqui. Por isso a gente vem com o esquecimento do passado. Para quê? Para eu não saber o mal que eu fiz aos outros, para que os outros também não lembrem do mal que fizeram a mim, e para eu esquecer também o mal que eu fiz ao outro. Então, o esquecimento do passado é benéfico, para que a gente possa nos aprimorar aqui e nos evoluir espiritualmente. Então, aquela situação assim, foi fulano de tal, podia ser ajudado, uma pessoa boa, nunca fez nada de ruim para ninguém, passando por uma experiência daquela, ela não fez hoje. Hoje ela está um espírito completamente diferente, modificado. Então, hoje ela tem condição de passar por aquilo. E lá atrás? O que nós fizemos? Tenho certeza que coisa boa não foi, né, Moisés? Se a gente não estava no mundo de provas e expiações, a gente já estaria lá no mundo de regeneração. Né? Nós estamos no mundo de provas e expiações porque faz parte da nossa condição evolutiva ainda. Gente, jogamos pedra na cruz. Gente, está dando para entender aí? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Algum oi aí? Tudo certo? Acho que a gente vai ter que dar uma paradinha aqui, né, Moisés? Tem que continuar, não deu nada. Lemos sim. É que, são 16 horas já. Até que hora vai? 16 horas. E aí, gente? Tudo bem até aí? Porque agora ele vai falar da organização de serviços de nosso lar. E aí não vai dar para a gente parar. Né? A gente parou aqui só nos processos das nossas reencarnações. Aí, se a gente continuar, vai demorar muito. Então, a gente vai deixar as cenas do próximo capítulo. Não dá para parar o ponteiro do relógio? Não dá para parar o ponteiro do relógio. Então, no primeiro sábado do mês, a gente volta de novo às 15 horas e vamos dar continuidade ao capítulo 8, Organização de Serviços. Tá bom, gente? Porque se eu der continuidade agora, a gente vai se perder um pouquinho e vai ficar faltando algumas coisas para completar. Então, é melhor a gente parar aqui, nos processos, para depois a gente retomar o estudo dessa organização de serviços em nosso lar. Vamos ver que tem um comentário aqui da Ana Maria de Luna, que ela diz aqui, meu Deus, caso eu tenha felicidade de ir para essa colônia, eu vou continuar trabalhando muito. Já vou chegar cansada, não vou conseguir nenhumas férias. Ela já falou isso, né? É que apareceu de novo aqui. Interessante. Bom, gente, tudo bem aí? Paramos aqui, continuaremos no próximo mês, sempre no primeiro sábado do mês. Tá bom, gente? Vamos para nossas ararinhas? Começa onde? Começa aqui, Moisés. Deixa eu ver aqui, eu tenho que puxar aqui para ver todo mundo que está aqui na live. Nosso lar deixa a gente bem em reflexão, né? A gente às vezes pensa uma coisa, cada capítulo ele tem uma profundidade tão grande que não dá para a gente correr.
porque senão a gente vai perder coisas assim muito importantes. Você vê que hoje falou dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que a gente quer. Sem esforço não conseguimos nada. Das nossas dores, dos nossos sofrimentos, tudo tem uma causa. Então eu preciso gerar novas causas e não reclamar dos efeitos que aparecem agora. Então, tudo é vibração mental, escolhas, tá bom? Vamos lá para a Ararinha, agora para o Paulo Sakai. Paulo Sakai. À medida que nos curamos, nos tornamos curadores dos outros. Ao fazê-lo, saramos o planeta. E não há trabalho mais sagrado do que este. Olha, parece que veio até de encontro ao que a gente estava falando, né? Quando nós nos curamos, nós curamos os outros e o planeta também. Né? Por isso que a vibração de nosso lar é uma vibração boa, porque as pessoas estão no processo de cura e quando elas se curam, elas curam a atmosfera fluídica do ambiente onde elas estão. Essa é a mensagem aí para o Paulo, né? Vamos para a mensagem agora para a Rosana de Oliveira Sakai. Oi, Rosana. Aguarde as surpresas do tempo. Desculpe, mas é isso. Agindo sem precipitação. Sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Isso mesmo. Agora vamos, Ararinha, para a Vanessa. Oi, Vanessa. No equilíbrio entre o coração e a razão mora a felicidade. Agora uma ararinha para a Bruna Cristina. Bruna, Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. É verdade. Agora uma ararinha para a Ida. A Ida Ramos da Cruz. Ida, que a tua força interior... Não, é a Ida. A Ida. A Ida. Ah, tá, entendi, Ida. A Ida, que a tua força interior seja 1000 vezes mais forte do que qualquer vento contrário. Que ela seja o teu equilíbrio, teu abrigo, tua luz, mesmo em plena tempestade. Agora uma ararinha para a Sônia Bonfim. Sônia Bonfim, mestre, o que significa trabalhar em si mesmo? Significa deixar de esperar que os outros mudem. É. Tem que mudar a si mesmo, né? Não os outros. Uma ararinha para a Isaura da Silva. Oi, Isaura. Ser família não é morar na mesma casa, e sim no mesmo coração. Cada pessoa que você conhece na vida é uma folha que enriquece a sua árvore. Muitas se perdem com o vento, outras nunca vão embora. Ó, eu e Moisés, viu, Isaura? Vamos ficar juntos. Nossa folhinha está amarradinha no seu galinho, tá bom? Agora uma mensagem para a Lucelena Moderno. Lúcia Helena, abraça o que te faz sorrir, o resto deixa ir. É isso aí, Lúcia. Deixa fluir. Manuel Vicente Santos. Oi, Manuel. Ser feliz não significa que tudo está perfeito. Significa que você decidiu olhar além das suas imperfeições. É isso mesmo. Olhar além de si mesmo, né? Somos essência divina, somos amor. Ana Maria de Luna já foi, né? Ou não foi? Não foi. Peraí. Será que foi? Não. Então, vamos aqui. Lucelena Moderno já foi. Ana Maria de Luna. Ana Maria, não se arrependa de nada. As pessoas boas deixam alegrias. As más deixam lições. E as maravilhosas deixam lembranças. É, tá boa essas ararinhas hoje, hein? Vera Maracini. Oi, Vera. O ofensor nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos
auferir alguém. Então, vamos lá. Acho que já foi todo mundo. Deixa eu ver os comentários aqui. A Bruna disse assim, ó, que mensagem linda, amei. Aida, gratidão pelas palavras. Seja bem-vinda sempre. A Bruna, eu aprendo muito com vocês. Obrigada pelas reflexões. Nós que agradecemos. A Aida colocou uns beijinhos. A Sônia Bonfim, gratidão pela ararinha. Ana Maria de Luna. Ah, não, ela disse que não, mas agora já foi, né, Ana? Já mandamos uma mensagem aí. A ararinha já foi. Abençoado final de semana a todos nós, para você também, Sônia. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Moisés, uma ararinha para as pessoas que vão assistir o programa depois. Todos vocês que forem assistir o programa depois, quando olhei para trás e vi o quanto percorri e cresci, olhei para cima e agradeci. Agora a gente fecha com chave de ouro, né? A Ana Maria de Luna diz assim, meu Deus, que linda mensagem. Obrigada e um ótimo final de semana para todos. É isso aí, gente. Nós que agradecemos a companhia de vocês. A Vanessa está aqui, ó. Esqueceu a minha ararinha? Não, a gente leu a sua ararinha, Vanessa. Mas a gente lê outra, não tem problema. Vamos lá, Vanessa. Ô, Vanessa, que os cansaços diários não te impeçam de ter gratidão pela vida. Isso aí. A Vanessa ganhou 2. A Vanessa ganhou 2. Ela estava desconectada aí. Foi tomar água. Foi tomar água. A Rosana está dizendo assim, obrigada pelo programa de hoje. Nós que agradecemos a companhia de vocês, o carinho de estarem aí, né? Desculpe da gente não fazer um capítulo por programa, porque esses capítulos agora têm uma gama de informações muito grande. Às vezes, alguns são mais fáceis, porque o conteúdo vai de uma vez. Esse aqui é muito mais detalhista, então a gente, às vezes, não dá para correr, para andar mais rápido, né? Porque essa parte aqui dos processos que a gente tem, a gente precisava ter parado um pouquinho para falar mais sobre eles, tá bom? O significado resulta num tempo maior, né? Para que possa ter o aprendizado necessário. Como a gente não tem pressa, então a gente vai estudando gradativamente, né? A gente não está aqui para maratonar capítulos, nós estamos aqui para aprender e entender as lições que estão no livro, dentro daquilo que as nossas capacidades mentais, intelectuais conseguem absorver por enquanto, tá bom? Então, a gente agradece imensamente a companhia de vocês. Na próximo sábado, continua o programa aqui da Oficina Espírita da Família, acho que é o Livro dos Espíritos, se não estou enganada, né, com a Roseli e o Marcelo. E na terça-feira, às 20 horas, tem o programa Se Liga na História, tá bom? Então, sempre por aqui, quem entrou hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos. Se quiserem continuar estudando conosco no nosso lar, estaremos juntos no 1º e 2º sábados do mês, às 15 horas. Gratidão, gente. Tenham um excelente final de semana. Gratidão pela participação de vocês. E gratidão à espiritualidade que nos permitiu estarmos aqui reunidos, nos intuindo, nos ajudando, para que a gente pudesse compreender melhor as mensagens que estão aqui e poder passar para vocês dentro daquilo que as nossas capacidades permitem, tá bom? Um beijo a todos. Moisés, suas considerações finais. Desejo uma boa tarde de muito sol a todos vocês. Agradecemos pela presença e não se esqueçam de uma coisa, aqui não existem mestres nem alunos. Somos todos aprendizes para a nossa própria evolução. Assim seja. Viu? Não pode me chamar de professora mais, viu? Agora entendeu a mensagem. Gente, um beijão carinhoso no coração de todos vocês, grato pela companhia, grato por estarem aí mais uma vez, tá bom? Até o mês que vem, e Deus vai querer que nós estejamos todos juntos novamente. Um beijão a todos.